Fala galera, Marcela, setorista aqui do São Paulo no Esporte News Mundo, e hoje a gente vai falar um pouquinho do São Paulo ontem, que estreou na Sul-Americana por 3-2 diante do Ayacucho, os gols dos zagueiros Miranda, Arboleda e pênalti do Luciano. E como a gente viu, o São Paulo foi escalado aí, o Rogério levou uns jogadores que não foram tão utilizados até então, né? Ele tinha dito que não levaria a equipe titular por conta do desgaste da viagem, aconteceu toda aquela confusão, vamos dizer, que o jogo era para ser em Cusco, mas aconteceu em Lima, então já teria esse desgaste, né? O Rogério ele já pensou em tudo isso, ele já tinha pensado em tudo isso, então ele não quis levar os jogadores que têm sido titulares até então, né? Mas o fato é que o São Paulo passou um pouquinho de sufoco ontem contra o Ayacucho, levou 2 gols, parecia que não ia dar, mas no fim deu. Mas o fato é, eu vi muitas pessoas comentando que o Rogério montou uma escalação, vamos dizer, um pouco ruim. Não sei se essa é a palavra que, né, muitos concordam, mas o que eu estava vendo sobre as pessoas falando é que a escalação foi um pouquinho a desejar, mas o fato foi que o São Paulo conseguiu trazer os 3 pontos para cá e venceu. Né? Como eu falei, o Rogério não quis levar a equipe titular porque vai ter estreia no domingo no Brasileirão, né? Então a gente viu que o Rogério levou bastante jovens como o Thales, que entrou no decorrer da partida, o Marquinhos, que a gente está acostumado a ver, que foi titular, esses 2 jogadores a gente está acostumado a ver, o Rogério tem colocado, mas ele também levou o Luizão e o Yang, e os jogadores jovens, né, que foram relacionados pela primeira vez. Mas o fato é que o São Paulo já tem uma outra estreia no domingo, então daqui 2, 3 dias, vai estrear no Brasileirão contra o Atlético no Morumbi às 7 horas da noite. E a verdade é que vamos dizer que esses jogadores que jogaram ontem contra o Ayacucho só vão ter praticamente um treino com todos os atletas, com aqueles que ficaram aqui em São Paulo. Isso porque o auxiliar do Rogério, ele fez um treino, comandou um treino com os jogadores que ficaram aqui em São Paulo, no CT da Barra Funda, com os possíveis titulares no domingo. O Jandrei, o Rafinha, o Diego Costa, o Léo, o Wellington, o Pablo Maia, o Igor Gomes, o Alisson, o Nicão, o Éder e o Caleri. Praticamente a mesma equipe que disputou a final do Campeonato Paulista, mas o Rogério ele vai ter que fazer uma alteração obrigatoriamente por conta de um desfalque, que é do Nestor. Então pode ser que hoje tenha treino para os titulares, o que o São Paulo não divulgou, mas teve quinta, como eu falei, que o auxiliar do Rogério treinou os jogadores que ficaram aqui, e vai ter amanhã. Então, só praticamente o treino de amanhã, com todos os jogadores aí, para poder estrear pelo Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o Rogério ele mandou outros jogadores para a Sul-Americana, mas ele disse, depois da vitória contra o Ayacucho, que é importante rodar o elenco e que provavelmente alguém que jogou contra o Ayacucho comece o Brasileirão com os que ficaram treinando aqui em São Paulo. Então, como eu falei, a equipe só vai estar junta, vamos dizer assim, amanhã no treino, que todo mundo vai estar aqui em São Paulo já, para poder se preparar aí para o Brasileirão. Como o Rogério falou, alguns jogadores que jogaram ontem possam entrar com os titulares, vamos dizer assim, no domingo contra o Atlético. Então só vai ter praticamente um treino para o Rogério organizar e ver o que aconteceu ontem no treino que o auxiliar comandou a atividade com os titulares. Então a gente vai tentando entender aí o que o Rogério quer. Lembrando que o Rogério também falou que o foco do São Paulo essa temporada vai ser o Brasileirão, porque ele quer ver a equipe na Libertadores do ano que vem, então ele vai fazer praticamente de tudo, ele vai dar vida ali no Campeonato Brasileiro para que esse objetivo seja alcançado. Então, provavelmente a gente vai ver mais times reservas, vamos dizer assim, como foi ontem na Sul-Americana, porque ele quer dar mais essa rodagem, vamos dizer assim, para os jogadores que não estão entrando tanto, que não entraram, na verdade, no Campeonato Paulista e que vão ganhar umas oportunidades ali ou outra no Brasileirão, mas é provável que a gente veja mais times, como foi ontem na Sul-Americana, pelo fato dele dizer aí que essas foram as palavras dele na entrevista coletiva, de que é importante rodar o elenco
para poder ver essa minutagem dos jogadores. E tirando os desfalques, né, só para dar um up aqui, o São Paulo tem 2 desfalques aí, o Gabriel Sara, que ainda continua no período de observação com a fisioterapia, porque ele sofreu um entorse no tornozelo direito, então ele ainda está passando por esse momento aí de observação, de orientação com os fisioterapeutas, e o Rodrigo Nestor também, que sofreu a mesma lesão, entorse no tornozelo durante um treino. Então, ele sofreu um pouquinho depois da lesão, então provavelmente ele vai ficar um pouquinho mais de tempo fora da equipe. O Gabriel Sara já está há um tempo, então o Rodrigo provavelmente seja igual. Mas a gente sabe, né, que cada jogador tem um período de treino, de recuperação, na verdade. E lembrando que o São Paulo não divulga o prazo de recuperação dos atletas, então a gente vai ficar de olho aí, porque a cada treino é uma evolução do jogador. Então a gente vai ficar de olho aí, beleza, galera? Não se esqueçam de ir lá no site do Esporte News Mundo, esportenewsmundo.com.br, que tá aqui embaixo, ó, /São Paulo, para você ficar sabendo de tudo que acontece com o São Paulo. E se não for o São Paulo seu time, vai ficar sabendo do seu também. Você entra lá, fuça lá no nosso time, no nosso site, que você vai encontrar tudinho sobre o seu time do coração. Beleza, galera? Até a próxima.